Eu queria saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus nessa noite. Eu estou aqui mais uma vez, meus amados, trazendo aqui um pouco, uma porção da palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Eu creio que tem muitos precisando de ouvir a palavra de Deus, um pouco, do alimento que é a palavra de Deus. Muitos necessitados de ouvir a palavra de Deus, E eu estou aqui para colaborar um pouco com a obra de Deus, com a palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus, mas hoje, na igreja, mas hoje eu tenho devido à situação que a gente estamos enfrentando, hoje eu estou em casa, não posso pregar a palavra de Deus, Isso é muito triste, a gente querer pregar a palavra de Deus e devido à situação a gente ficar sem poder colaborar, porque o que nós fazemos é colaborando com a obra de Deus, o crescimento da obra de Deus, assim ganhando almas para Cristo, E aqui eu estou aqui, meus amados, eu não paro, eu sempre estou levando a palavra de Deus, para quem quer que seja, para aqueles que precisam, aqueles que necessitam de ouvir uma palavra de força, de conforto, nos momentos difíceis, Hoje nós estamos vivendo um tempo que Deus ele já disse bem lá atrás, anos atrás, Deus disse que haverão tempos que muitos procurarão ouvir a palavra de Deus, mas não acharão. E nós estamos vivendo hoje. Hoje está sendo proibido, foi decretado, como hoje não as igrejas fechadas e agora proibiram de fazermos culto em casa, na casa, no lar. Foram proibidos fazer isso, ou seja, pregar a palavra de Deus. A que ponto que nós chegamos? Que até dentro da nossa própria casa nós não podemos pregar a palavra de Deus, falar de Jesus, Então foi proibido, foi colocado um decreto que não pode pregar mais, Se alguém chegar a casa precisando de ouvir a palavra de Deus, está proibido de falarmos do amor de Cristo, Então, o que nós podemos fazer é o que? Nós levar, mesmo distante assim, nós levar a palavra de Deus, porque nós não podemos parar de pregar a palavra de Deus, Que a palavra de Deus é o nosso alimento, que nós necessitamos diário, o nosso alimento, Nós não podemos ficar sem nos alimentar da palavra de Deus, Nós não podemos ficar. E tem muitas pessoas que estão precisando de ouvir, a palavra de Deus, porque no momento mais difícil é onde nós mais precisamos de ouvir a palavra de Deus, É o momento que nós mais precisamos do socorro de Deus, Da ajuda, das forças de Deus, Porque nós sem Deus nós não podemos conseguir nada, nós não adquirimos nada se não for através de Deus, E o que nós podemos fazer é o que? É nós nos fortalecermos de Deus, nos fortalecermos a nossa vida com Deus, porque quando nós buscamos a Deus, que nós nos fortalecemos em Deus, então nós estamos preparados para nós partir para a guerra, para a luta, Então, meus amados, eu quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite, uma palavra de Deus que ela venha falar o teu coração, venha te dar força, te fortalecer nesse momento tão difícil, Que eu creio que tem muitas pessoas precisando de ouvir a palavra de Deus, e essa palavra que Deus ele colocou no meu coração, então essa palavra eu vou transmitir essa palavra para o teu coração. Eu não sei quem está aí do outro lado, quem vai ouvir essa palavra, mas eu creio que a palavra de Deus ela tem direção certa, Deus diz que a palavra dele, ao ser lançada, ela não volta vazia, a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando nós lançamos a palavra de Deus, ela volta, a palavra de Deus, ela produz, Ela vai e ela produz frutos. A palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia, ela é viva e eficaz, Então eu quero deixar essa palavra para o teu coração, para a tua vida. Não sei como está a tua vida, não sei como você, nesse exato momento você se encontra, mas eu creio que Deus, ele sabe todas as coisas. Deus sabe o que você tem passado, o que você tem vivido. Então Deus sabe qual a palavra que vai ser, a palavra que vai ser eficaz nesse momento, para o teu coração, para a tua vida, para a tua família, E eu creio que Deus ele vai falar ao teu coração.
Deus vai te fortalecer. Deus vai te dar força, te dar ânimo nessa noite. Eu creio no nome de Jesus Cristo. Eu creio. Assim como essa palavra, um dia ela me alcançou, um dia no momento que eu precisei tanto de ouvir, uma palavra de força, de ânimo, e alguém falou a palavra de Deus para mim. E essa palavra ela me deu ânimo, essa palavra ela me levantou, ela me revestiu de poder. Então hoje eu estou aqui falando do amor de Cristo, falando que Jesus, é Ele a nossa força, é Ele que nos fortalece. No cada dia, cada amanhecer, Deus é quem nos fortalece. Então tem muitas pessoas precisando, e eu quero que essa palavra vai para você, essa palavra, em nome de Jesus. A palavra que nessa noite, a palavra que vai ser lida, se encontra em Romanos 8, versículo 33. Romanos 8, versículo 33 em diante. Glória a Deus. Aí diz assim, ó: quem atentará ocasião contra os escolhidos de Deus? E quem de Deus? E Deus quem os justifica? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercedendo por nós. Glória a Deus, glória a Deus, intercedendo por nós, também intercedendo por nós. Você vai ver que ele diz essa palavra também intercedendo, ou seja, tem mais alguém intercedendo por você, tem mais alguém intercedendo pela tua vida nesse exato momento, pela tua família, né? Tem alguém intercedendo, alguém mais intercedendo. Então, se esse alguém a mais intercedendo por nós, ou seja, nós não estamos só, tem mais de um intercedendo por nós. Tem mais alguém, tem mais de um intercedendo por você, por mim. Não pense nunca que você vai estar só. Nunca vai estar só. No momento que você se coloca perante a Deus, você coloca perante a Deus, colocando a sua confiança em Deus. Então, quando você se coloca, tem alguém que está intercedendo por você. Ele diz que tem mais alguém que intercede. Então são Pai, Filho e Espírito Santo intercedendo por você. São os três intercedendo por você. Então você nunca está só. Você nunca vai se encontrar só. Aí adiante diz assim, por nós: e quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai dizer assim, ó: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte todos os dias. E fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedor, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, aqui nós vimos que quem pode nos separar? Aqui o apóstolo Paulo ele fala, quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem pode? Ninguém pode. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Porque quem intercede pela tua vida e pela minha vida, esse não perde, esse não consegue, esse não perde, ninguém vence o nosso Deus. Esse que está intercedendo pela tua vida nessa noite,
esse que está intercedendo também junto, Pai, Filho e Espírito Santo, intercedendo por você. Esse, eu digo para você, esse não perde batalha. Esse não tem como perder, porque não há um outro maior do que ele, do que o nosso Deus. Então nunca pense que o amor, que as lutas que você tem enfrentado, ou está enfrentando, isso vai separar você do amor de Cristo. Nada nos separará do amor de Cristo. Porque o preço foi muito alto por você e por mim. O preço que Deus pagou por você e por mim foi muito alto. Foi muito alto que Ele pagou. Você hoje tem valor. Você hoje tem valor porque o preço foi muito alto. Foi sangue derramado por você e por mim. E Deus, Ele não vai deixar que nada venha separar você do amor de Cristo. Não pense que você está só nessa luta. Não pense que você está enfrentando essa luta, você está enfrentando só. Você não está enfrentando sozinho. Nunca pense que você está enfrentando sozinho. Mas quando você coloca a sua confiança em Deus, então Deus, Ele faz presente na tua vida. Deus, Ele faz presente na tua vida e Ele passa à frente da tua peleja. Deus passa à frente. Porque Deus sabe dos teus limites. Deus sabe das tuas forças. Deus sabe de até onde você pode ir. Então, Deus, quando aqui fala sobre, compara com coisas que possa até acontecer conosco, que possa vir a espada, nudez, perseguição, tantas coisas outras que Ele está falando, mas nenhuma dessa, pode ter certeza, vai te separar do amor de Cristo. Aí você me pergunta hoje por que há muitas pessoas que estão distantes de Deus, que se separou de Deus. Porque muitas pessoas hoje estão separadas se o amor de Deus está sobre a vida dela. O preço foi muito alto. E por que essa pessoa hoje está distante de Deus? Porque existe algo que não está escrito, não foi escrito aqui. Quando Deus colocou aqui, Ele diz que nada nos separará do amor de Cristo. Ele diz a nudez, Ele fala a espada, perseguição, a fome. Mas Ele faltou algo nesse meio, que é o pecado. Quando você vê pessoas que mesmo estando dentro, mesmo dentro da igreja, mesmo pessoas, ela indo à igreja, mas essa pessoa ela não tem comunhão com Deus. Então essa pessoa ela passa a se distanciar de Deus. Mas não que o amor de Deus venha separar dela, mas ela se separa do amor de Deus. Então por isso que nós temos visto que hoje, a humanidade hoje, ela tem necessitado de Deus. A falta de reconhecimento de Deus na vida dela. Porque o pecado tem colocado as pessoas distantes de Deus. Então o pecado é a única coisa que torna nós distantes de Deus. Pode haver injustiça contra você. Pode ter levante contra a tua vida. Mas você tenha certeza, se a justiça de Deus ela estiver sobre a tua vida, se você estiver vivendo sobre a justiça de Deus, a tua confiança ela esteja em Deus, pode ter todo levante contra a tua vida. Pode vir tudo que vir contra a tua vida, não prosperará contra a tua vida. Porque Deus ele te faz como nosso escudo. Deus ele faz como nosso escudo. Então quando o pecado, o homem ele vem passar a viver no pecado, ele está bloqueando a proteção de Deus sobre a vida dele, ou sobre a vida dela. Então o pecado é o que faz as pessoas se distanciar de Deus. Quando Deus fala, lá em Efésios, Deus fala que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, do poder de Deus, para que dias mal ele não venha nos alcançar.
Então Deus está falando na justiça dele. Então quando nós passamos a viver a nossa vida debaixo da justiça de Deus, entendendo o que Deus ele quer que nós venhamos fazer, a receber de Deus a proteção de Deus, então nós passamos a ter a proteção de Deus sobre a nossa vida. Então quando é comparado aqui que nada vai nos separar do amor de Cristo, é porque você tem uma comunhão com Deus, você tem uma vida com Deus, tem uma aliança com Deus. Então essa aliança, ela não vai ser quebrada. Essa aliança não vai ser quebrada. Mesmo que venha acontecer tudo contra a tua vida, para tentar te tirar, te derrubar da presença de Deus, te apartar, te afastar da presença de Deus. Mas o amor de Deus, ele vai estar sobre a tua vida. Ele diz que mesmo nem a morte nos separará do amor de Cristo. Você vê que ele coloca, nem a morte vai nos separar do amor de Cristo. Porque a nossa aliança com Deus, elas tem que estar sempre afirmada, a nossa aliança com Deus. A nossa comunhão com Deus tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. O nosso temor a Deus tem que permanecer sobre as nossas vidas. O temor a nosso Deus. Você vai ver que tem lá em Daniel ele foi jogado ali na cova dos leões. Ali teve uma injustiça contra Daniel. Daniel fizeram um decreto para que Daniel viesse o que? Ele se afastar de Deus. Mas Daniel, ele não apartou de Deus. Então quando Daniel ele se colocou ali por mesmo que a morte, porque foi colocado um decreto que se Daniel ele adorasse a Deus, ele permanecesse na posição que ele estava com Deus, ele seria jogado na cova dos leões. Então colocou para ele, ou ele parava ou ele morria. Mas o que Daniel fez? Daniel escolheu a sua aliança com Deus. Daniel escolheu a sua vida, a sua comunhão com Deus. Então ali permaneceu uma aliança forte com Deus. Então você vê que a injustiça veio em Daniel, para tirar Daniel da presença de Deus. Mas Daniel, ele não se prostrou. Ele mesmo vendo que iria pagar com a sua própria vida, mas Daniel disse: não, o meu Deus, eu não largo o meu Deus. Então quando Daniel foi lançado na cova dos leões, quem estava lá? Deus já estava lá. Quando lançaram Daniel, Deus já estava esperando lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és grande, tu és poderoso, Pai. Então quando Daniel foi lançado na cova, Deus ele estava lá. Então o amor de Deus, ele permaneceu sobre a vida de Daniel. A proteção de Deus estava sobre a vida de Daniel. Mas se Daniel ele tivesse se prostrado perante aquela situação, aquele decreto lançado, então se afastaria a presença de Deus. A presença de Deus se afastaria de Daniel. Mas Daniel preferiu o quê? Preferiu a sua aliança com Deus, a sua vida, a sua comunhão com Deus. Então, mesmo se tivesse visto como a palavra diz que nem a morte nos separará do amor de Deus. Então Daniel ali, você vê que Daniel ali ele escolhia um ou outro. Então ele escolheu continuar servindo a Deus, adorando a Deus. Esse é o caminho, meus amados. Esse é o caminho para que quando nós passamos, que nós vamos passar por angústia, nós vamos passar por luta, por peleja na nossa vida. Porque esse mundo nós não estamos livres de passar. Mesmo nós servindo a Deus, mesmo sendo servo de Deus, temente a Deus, nós não estamos isentos de passar por aflições, por luta, por dificuldade. Porque Deus disse que esse mundo já é do maligno.
Então nós não estamos livres. Tem pessoas até que possam estar ouvindo esse vídeo, pessoas novatas no Evangelho, pouco tempo de Evangelho. Mas eu digo para você, nem que você tenha pouco tempo ou os que têm muitos anos de Evangelho, funciona da mesma forma. Se você escolher servir a Deus, você vai receber de Deus a proteção de Deus. Mas se você escolher o outro lado, a proteção de Deus, ele vai sair da tua vida. Porque foi você que escolheu. Então não importa o tempo que você serve a Deus ou não, não serve. Mas o que serve para a tua vida e para a minha vida é a nossa aliança com Deus, que nada venha nos separar do amor de Cristo. Porque se ele está falando aqui na palavra de Deus, se ele está falando que nada pode nos separar do amor de Cristo, ele já está colocando algumas situações que possa surgir na nossa vida. Nessa caminhada, a salvação, nós podemos atravessar nessa caminhada por esses problemas, por essa situação, por passarmos por angústia, possamos passar até pelo vale da sombra da morte, até mesmo a espada, a nudez, a fome. Mas ele diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode. Então eu não sei qual a luta que você está passando nessa noite, nesse momento. Eu não sei como você se encontra. Eu não sei como você vai estar se encontrando nesse exato momento. Eu não te conheço, eu não conheço quem eu estou falando. Mas você aí do outro lado, eu estou falando para você aí do outro lado. Se você estiver ouvindo essa palavra é para você. Talvez você se encontre desanimado. Talvez você encontre a situação, você esteja achando que você está sozinho. Mas você saiba nessa noite, pela palavra de Deus, não sou eu que falo, mas é a palavra de Deus, que você não está sozinho. Que essa peleja não é sua. Você não está sozinho nessa peleja. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Mas se você escolher permanecer a sua aliança firme com Deus, eu digo para você, você vai vencer. Porque mesmo que você atravesse o vale da sombra da morte, mas Deus vai fazer presente na tua vida. Deus, ele vai estar presente na tua vida. Deus, ele está presente na tua vida. Mas é não largar a nossa aliança com Deus. Porque a aliança que você fez com Deus, no momento que você aceitou Deus como o único salvador da tua vida, quando você decidiu servir a Deus, então nesse momento você fez uma aliança com Deus. Então criou um compromisso você e Deus. Mas essa aliança, ela não pode ser quebrada por nada. Essa aliança, vai surgir muitas situações, como a palavra de Deus diz. Muitas situações para te tirar, para fazer você quebrar essa aliança com Deus, essa confiança em Deus. Porque depois que passamos a viver no pecado, a nossa confiança em Deus, ela não permanece. Ela não permanece. Eu já passei por tempo que eu não tinha confiança em Deus, porque eu vivia no pecado. Mas hoje a minha confiança tem que estar em Deus. Se eu estou bem com Deus, a minha aliança, ela está firmada com Deus, então eu não posso temer. Eu não posso temer a mal algum. Porque quem garante a nossa proteção é Deus. A palavra de Deus, ela nos promete isso. Então não tema. Não tema mal algum. Confia em Deus. Permanece a tua aliança com Deus. Por mesmo que você venha atravessar tudo que Deus falou, que venha angústia, que venha espada, nudez, fome, morte, mas não deixa nada te tirar da presença de Deus. Não te deixa nada te afastar do amor de Cristo. Porque Cristo se faz presente na tua vida. O amor de Cristo, o amor dele por você e por mim, o preço foi muito alto. Ele pagou um preço muito alto por você. Você tem valor para Deus.
Você tem um valor muito especial para Deus. E Deus não vai te deixar nessa peleja, nessa luta, nessa angústia. Deus não vai te deixar só. Esse tempo difícil que nós estamos enfrentando hoje, Deus ele está presente na tua vida. Porque Deus ele é fiel. Deus ele é justo. Quem anda no caminho da justiça só vai encontrar um, que é Deus. Se nós queremos encontrar Deus, o caminho que nós temos que trilhar é o caminho da justiça. Porque é lá onde Deus está. Esse é o único caminho que nós encontramos Deus, é no caminho da justiça. Porque o que pratica injustiça não encontra a Deus. Ele pode até dizer que confia em Deus, que tem Deus como a sua proteção, mas se ele viver em prática do pecado, se ele andar no caminho da injustiça, praticando injustiça, então ele nunca vai ter um encontro com Deus. Essa pessoa ela nunca vai ter um encontro com Deus, porque Deus ele enxerga lá dentro do coração. Deus ele vai no mais profundo do coração e ele vai enxergar. Lá ele enxerga no coração se nós andamos com sinceridade ou não. Sinceridade ou não. Meus irmãos, anda nesse caminho da justiça. Confia no Senhor. Mantenha a tua aliança com Deus. Venha o que vier na tua vida. Você não foi chamado à toa. Você não foi chamado simplesmente para você viver nesse mundo. Nesse mundo, você viver sofrendo nesse mundo. Mas Deus é justiça. Deus me tirou do pecado para nos colocar no caminho de justiça. No caminho de justiça. E Deus é justo, Deus é fiel na tua vida e na minha vida. Mas permanece nesse caminho. Permanece que o sangue dele derramado naquela cruz por você e por mim, não foi em vão. Não foi em vão o sangue derramado lá na cruz, não foi em vão. Não foi em vão. Você tem a proteção de Deus. Confia em Deus. Confia só em Deus. Deus está dizendo através da palavra dele que vinha a morte, nem a morte vai nos separar do amor de Cristo. Então não tema mal. A nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta. Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra as hostes malignas. Então permanece firme, que você vai ver a proteção de Deus sobre a tua vida. Você talvez já viveu antes, você passou por muitas dificuldades, mas hoje você tem como você dizer que você passou e você venceu. Eu creio que você tem muitos para falar, de muitas vitórias que você conseguiu, que você conquistou durante essa caminhada. E não é agora que Deus ele vai te deixar. Não é agora que Deus vai te abandonar, nem me abandonar. Nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Nesse momento que estão proibindo até pregar a palavra de Deus. Deus não vai te desamparar. Permanece no teu coração. A palavra de Deus vive e eficaz no teu coração. A tua aliança com Deus, a tua confiança com Deus. Que Deus vai honrar a tua vida e a minha vida. E assim a mão de Deus vai estar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Confia nesse Deus fiel, em nome de Jesus. Assim eu deixo essa palavra, de força, de ânimo nesse momento, né, difícil para você que está ouvindo, que vai ouvir. Não sei quando você vai ouvir essa palavra. No dia que se Deus preparou essa palavra para você, você vai ouvir. E naquele dia que você vai pegar, e você vai pegar ali, você vai ouvir essa palavra, você vai achar essa palavra. Então,
você vai entender que essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Então receba essa palavra. Toma posse dessa palavra. Coloca essa palavra no teu coração e pratica ela. Você vai ver a diferença na tua vida. Você vai ver que você vai atravessar muitas situações, mas todas elas você vai glorificar a Deus. Todas elas você vai glorificar a Deus, porque Deus é grande. Assim eu agradeço essa oportunidade de estar trazendo essa mensagem. Agradeço a Deus primeiramente e aos irmãos que vão ouvir essa palavra, que vão se apegar a essa palavra, a palavra de Deus. Não é minha, mas de Deus. Eu agradeço em nome de Jesus e vou estar sempre trazendo uma palavra de força e de conforto para a tua vida. Assim Deus, Ele coloca no meu coração, então eu trago em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.